palavra. João capítulo 8. Abra a palavra de Deus comigo. João capítulo de número 8. Um texto muito bacana da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Você que gosta de hinos, nossos hinos são lindos, belos. Nós estaremos cantando 2 hinos no culto das 10 e 2 hinos no culto das 19 horas. Sempre 2 hinos de manhã e 2 hinos à noite. Antes era 1, agora passamos para 2. Se você tem um hino, eu gostaria de cantar esse hino, faz tempo que não canta. Fala com a gente, põe no bilhetinho o número do hino. Nós vamos ensaiar, se a igreja souber cantar, vamos cantar, senão a gente aprende e depois canta todos juntos, ok? Então você pode fazer sugestões de hinos que você gostaria que nós cantássemos aqui, ok? À noite nós vamos cantar Tal Qual Estou. Isto? Quem conhece o hino Tal Qual Estou? Vamos cantar à noite, tá? Venha preparado. João capítulo 8. Eu quero ler do verso 30 em diante. Quem achou, diga amém. João, o Evangelho, capítulo 8, verso 30 em diante. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticais as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual é a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, judeus lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou-lhe Jesus: eu não tenho demônio. Pelo contrário, honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória. A quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, como é bom termos liberdade de culto, liberdade de expressão, liberdade de adoração, e que jamais, Pai, venhamos perder e deixar de valorizar tamanha verdade, tamanho privilégio. Às vezes, ó Deus, não temos nem preocupação em perder, mas que haja preocupação em deixar de priorizar, de valorizar aquilo que o Senhor tem nos concedido diariamente, constantemente, em nome de Jesus. Pai, fala conosco nesta manhã, fala com os amados irmãos e irmãs, abençoe a todos aqui, ó Deus, em nome do Senhor Jesus.
derrame graça. Ó Deus, eu não sei qual é a necessidade do meu irmão, da minha irmã, mas eu peço que o Senhor, pela graça maravilhosa do Senhor, esteja suprindo cada uma das necessidades em o nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus amado, visita com o teu Espírito este meu irmão, esta minha irmã. Ó Deus, fala ao seu coração, à sua alma, Senhor. Usa cada um de nós como instrumentos teus para proclamarmos, anunciarmos o teu evangelho em nome de Jesus, Pai. Para abençoarmos vidas em nome de Jesus. Para fortalecermos pessoas, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. E que sejamos úteis nas mãos do Senhor para ganharmos o maior número possível de pessoas. Seja essa a nossa oração, nosso desejo, pois oramos em Cristo e por Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amado, Jesus Cristo foi a quem proferiu grande parte das palavras que nós acabamos de ler aqui neste texto do Evangelho de João, capítulo 8. E algumas Bíblias vêm escrito até na letra vermelha, né? Para mostrar aí que é Jesus que está ministrando, Jesus quem está falando, quem está trazendo esta palavra aos seus discípulos. Jesus fala aqui para aqueles judeus que haviam crido nele, e fala também uma palavra para aqueles que ainda não haviam crido no Senhor Jesus. Quem creu tem uma palavra, quem não creu também tem uma palavra para essas pessoas. E há três coisas, três verdades fundamentais, importantíssimas, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, à luz de João capítulo 8, o verso 30, até o versículo que nós lemos aí, até o versículo 51. Três coisas, três assuntos básicos, fundamentais, importantes, pertinentes, que Jesus trabalha com os seus discípulos. A questão do discipulado, a questão da paternidade e a questão da liberdade. São três coisas que Jesus está trabalhando neste texto, nesses versos ora lidos. A questão do discipulado, quem é o verdadeiro discípulo do Senhor, a questão da paternidade, de quem você é filho, quem de fato é o seu pai, e a questão também da liberdade, como receber e desfrutar de uma vida liberta, ser liberto totalmente pelo poder do Senhor, pela graça maravilhosa e bendita do Eterno, em nome de Jesus. Você veja no verso 30, que ditas essas coisas, diz a palavra, muitos creram nele. Então Jesus está pregando, ele fala aqui de ser a luz do mundo, verso 12 em diante, né? Ele é a luz do mundo. No versículo 21 em diante, ele defende a sua autoridade apostólica, a sua autoridade como enviado de Deus, como ministro de Senhor, como servo de Deus. Ele fala bastante da luz e vai ministrando, falando. E o verso 30 diz assim, muitas pessoas creram nele. Aí, para essas pessoas que creram nele, ele dá uma palavra no verso 31, que eu gostaria que você que estiver com a Bíblia aberta, lesse comigo novamente, só o 31, por favor. Leiamos. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Olha a palavra que ele dá para aqueles que creram nele. Ele diz assim, olha, vou trabalhar com vocês, em primeiro lugar, Jesus está falando sobre discipulado. Quem verdadeiramente é o meu discípulo? Ele diz, se vocês que estão crendo em mim, judeus que estão crendo em mim, se vocês permanecerem, se permanecerdes, a expressão do texto, se permanecerdes na minha palavra, vós sois verdadeiramente meus discípulos. Então, o que nós já temos aqui, uma tradução, uma definição de quem de fato é discípulo do Senhor Jesus. Quem é discípulo de Cristo? Lógico, o texto já fala, a conclusão é lógica nessa premissa, é aquele que permanece na palavra de Jesus. Amém ou não amém? Não é só o fato de você dizer que crê nele. Não é só o fato de você falar que o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida. Não é só isso. É a sua permanência na palavra bendita do Senhor Jesus. A Bíblia diz que nós somos conhecidos pelos frutos, né? Pelos frutos conhecereis. Nós somos conhecidos pelos frutos. Não basta dizer um dia eu criei no Senhor Jesus, um dia eu disse sim para o Senhor Jesus. Não basta só isso. Jesus fala, se você é meu discípulo, você vai, haja o que houver, aconteça o que acontecer, você vai permanecer na minha palavra. E quando nós permanecemos na palavra do Senhor, nós recebemos bênçãos.
nós recebemos privilégios. Quer ver uma bênção? João capítulo 15, o versículo 7 diz assim: se permanecer nas minhas palavras, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Aí o verso 8, nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto e o vosso fruto permaneça. Veja que coisa linda, se você permanece no Senhor, e a palavra do Senhor permanece em você, você pede o que você quiser e vai ser feito. Abra a Bíblia lá, João, está lá em João, dá uma olhadinha, para você marcar na sua Bíblia, João 15, 7, é o verso que eu citei para você, João capítulo 15, eu já volto em João capítulo 8, o versículo 7, olha aí, leia comigo agora, toda a igreja, verso 7, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Você pode dizer assim, pastor, quer dizer então eu como discípulo do Senhor, eu posso pedir o que quiser, o que eu quiser que vai ser feito? Eu digo sim, pode. Qualquer coisa, pastor, qualquer coisa. Mas pastor, não estou entendendo bem, me explica novamente aí, qualquer coisa, qualquer coisa. Mas ainda não entendi, eu vou repetir de novo, qualquer coisa. Mas só que, qual é o problema aqui? Que as pessoas pegam a parte B do versículo, esquece da parte A. Pega a parte B que fala assim, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aí nesse texto faz uma pregação, neste texto conta uma heresia, neste texto fala um monte de coisa, mas esquece da parte A. Qual que é a parte A do texto? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Agora, se eu permaneço nele, a palavra dele está em mim, o que eu vou pedir vai ser de acordo com a vontade dele, porque eu estou permanecendo nele e a palavra dele está em mim. Amém ou não amém? Então não vou pedir algo para o meu ego, não vou pedir algo para a minha exaltação, vou pedir algo para a glória de Deus, porque eu estou vivendo nele e a palavra dele está em mim. É como Cristo que estava em Deus, diz assim, Deus, eu gostaria que tal coisa acontecesse até, mas que seja feita a tua vontade. Jesus Cristo também chegou a dizer, numa das partes do texto sagrado, olha, eu estou fazendo aqui o que meu Pai mandou fazer. Eu sou enviado do Pai, eu vim à parte do Pai, do Deus eterno poderoso. Eu estou fazendo a obra do meu Pai, e eu trabalho até agora, porque a obra do meu Pai tem que ser feita. Então, se você está em Cristo, e a palavra do Senhor está em você, entenda bem o versículo, você vai orar segundo a vontade de Deus, não segundo a sua vontade. Você vai pedir algo ao Senhor segundo o querer dele e não segundo o querer seu, porque você vai estar preocupado em exaltar e glorificar e bendizer o nome do Senhor em Cristo Jesus e por Cristo Jesus. Amém ou não amém? Então a primeira lição que Jesus está dando aqui no texto sagrado, o verso 8 fala em João 15, nisto é glorificado meu Pai, em que vocês vão dar o quê? Muito fruto. Porque talvez você ou eu, nós não estejamos dando muitos frutos, porque nós não estamos permanecendo na palavra do Senhor. Meu irmão, você é discípulo de Jesus se você vive a palavra do Senhor. Eu sou discípulo de Jesus se eu vivo a palavra do Senhor. Permanecer é viver a palavra. Deixa eu tentar ilustrar isso aqui para você. Se alguém falar assim, olha, por exemplo, eu estou casado. O que quer dizer estou casado? No momento. Se a pessoa falar, eu sou casado, quer dizer o quê? Oi? Permanentemente. Quando o presidente da nação viaja, o vice assume a presidência, correto? O vice assume. Ele é o presidente ou ele está na presidência? Ele está na presidência. Ele não é o presidente. O presidente é o outro que viajou. E o outro que viajou, se voltar no mesmo dia, ele já assume novamente o seu posto. Ser discípulo não é estar na posição de discípulo, mas é ser constantemente discípulo de Jesus. Não é ser discípulo num domingo, na quarta, na quinta, na sexta, um dia ou outra semana, mas é você verdadeiramente, o texto sagrado fala, né, no versículo 31, capítulo 8 de João, sois verdadeiramente meus discípulos se permanecer na minha palavra. Você não vai ter momentos particulares com a palavra do Senhor, você vai permanecer na palavra em nome de Jesus. Irmão, estão entendendo, sim ou não?
Tem muita gente que não é discípulo de Jesus porque não está permanecendo na palavra do Senhor, porque não está vivendo a palavra do Senhor. Tenho pensado e tenho preparado uma mensagem, talvez uns dias daqui para frente, talvez eu pregue sobre isso, sobre que nós precisamos retornar ao cristianismo bíblico, a palavra verdadeira de Deus, porque hoje há uma confusão gigantesca aí, de pessoas dizendo que são discípulos do Senhor, mas estão pecando lá fora, pecados morais, sexuais, etc., pecados éticos, fazendo um monte de coisa errada, e dizem, eu sou discípulo de Jesus. Porque um dia na minha vida eu disse sim para Jesus, num culto, que eu fui tocado, eu fui impactado, eu disse sim para Jesus. Um dia eu fui no culto e achei o culto coisa mais linda do mundo. Gostei da palavra, que palavra poderosa, gostei do louvor, do coral, do quarteto, quinteto, sexteto, depois não sei mais o que fala depois de seis, né? Seteto, né? Não sei lá o que fala depois, né? Já é conjunto, né? O conjunto eu achei maravilhoso, que palavra, gostei demais. Aí sai da igreja, vive a mesma coisa. Sai da igreja, lá fora, é tudo a mesma coisa. Nada muda. Nada vive. A pessoa fala assim, não, mas eu estou em Cristo. Não está. Olha, está um problema aqui, fulano de tal, está num vício miserável, mas está nas mãos de Deus. Não está. Nunca esteve. Porque quem está nas mãos de Deus, não está em determinadas situações. Concorda ou não? Sim ou não, irmãos? Fulano de lá está, é o 8º, 20º, 40º casamento, mas está nas mãos de Deus. Se tivesse nas mãos de Deus, era o primeiro. Aí errou, acertou, agora é para sempre, não vai mais errar. Vocês, Jesus fala, que creram em mim, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês são os meus discípulos. O problema nos dias atuais, há muitos simpatizantes do Evangelho, e poucos verdadeiramente convertidos ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O que nós precisamos é de pessoas convertidas a Cristo Jesus. Amém ou não amém? Que sermos discípulos. Quem é discípulo? Estou vivendo a palavra do Senhor. Não quer dizer, meu irmão, minha irmã, que você não vai errar, que você não vai falhar, né? Que você não pode vir a pecar, que você é humano. Mas quando você falha, você volta para Ele, porque a palavra diz para você confessar, se arrepender, se entregar, se prostrar diante dEle, em nome do Senhor Jesus. A primeira verdade é essa. A segunda verdade que Jesus trabalha no texto é a questão da paternidade. De quem você é filho. Os judeus diziam assim, veja em João capítulo 8, por favor, comigo. Eles diziam assim, olha o que eles diziam, os judeus. No versículo 41. Vós sabeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles, nós não somos bastardos. Temos um pai que é Deus. Temos um pai que é Deus. O que estão dizendo os judeus aqui? Nós somos de Deus. Verso 37. Bem sei que sois descendência de Abraão. Verso 33. Somos descendência de Abraão. Então eles diziam que nós somos descendentes de Abraão. Em outras palavras, temos por pai Abraão. E no verso, principalmente que eu quero para vocês, é o que nós já lemos, o 41, temos um pai que é Deus. Aí no verso 44, Jesus fala assim, olha, espera um pouquinho, vocês são filhos do diabo. Verso 44, vós sois do diabo, ele é vosso pai. Vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo. Porque o filho de Deus ouve a palavra de Deus. Versículo 47. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Verso 43, finalzinho. Sois incapazes de ouvir a palavra minha, a minha palavra. Então a segunda questão que Jesus está trabalhando com aqueles que não creram nele é, quem é o vosso pai? Porque o judeu dizia assim, nós somos filhos de Abraão. Nós temos por pai Abraão. Abraão, pai da fé. Nós somos descendentes de Abraão.
Deus é o nosso pai. Jesus fala, Deus não é o pai de vocês não, porque vocês querem matar. E todo assassino não é filho de Deus, porque Deus não mata, Deus é o Deus da verdade. Vocês são filhos do diabo. Porque no versículo 44, João 8, 44, vocês vivem na mentira. E quem vive na mentira não é filho de Deus. Então não pare de dizer que você é filho de Deus, porque você está pensando na sua linhagem, na sua descendência. Ah, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Eu vim da linhagem de Abraão, então eu sou filho de Deus. Não, necessariamente. Não é filho de Deus porque seu pai é de Deus. Não é filho de Deus porque a sua mãe pertence ao Senhor. Quem de fato é filho de Deus? É filha do Senhor Deus. É isso que Jesus está trabalhando neste texto. Quem de fato é o seu pai? Porque se você é filho de Deus, você vai ouvir as minhas palavras. Porque as palavras que eu estou dizendo para vocês, Jesus falando para os judeus que não criam nele, porque as palavras que eu estou dizendo para vocês, estas palavras são palavras vindas de Deus. E vocês não estão dando crédito a ela. Jesus fala para os judeus. Vocês estão dizendo, disseram, Jesus, o senhor tem demônio. Jesus fala, eu não tenho demônio. Eu estou falando a palavra do meu pai. Conforme o Evangelho de João, capítulo 1, você pode olhar se você quiser, né? Você sabe de cor, certamente, ou muitos sabem. João, capítulo 1, um texto tão lindo, lá no versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João 1, 12. Quem recebeu a Cristo, o verbo se fez carne, se habitou em nós, diz o verso 1, cheio de graça, de verdade, na sua glória, glória como gente do Pai, né? Segue João 1 em diante. Veio para o que eram seus, os seus não receberam. Aí o verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Como Jesus falando assim, perdoa a expressão que eu vou usar aqui. Pare com essa palhaçada dizendo que Deus é pai de todo mundo. Que Deus é um só e é pai de todos. Deus é um só, é verdade, não existe outro Deus, os restos são falsos. Mas Deus não é pai de todos. Todos são criaturas. Agora, é filho de Deus aquele e aquela que teve o encontro real, bendito e poderoso com o Senhor Jesus. Aquele recebeu a Cristo no coração e a partir de Cristo ele tornou filho de Deus. Então Deus está dizendo, quem é vosso pai? Vosso pai não é Deus, porque vocês, dizendo para os judeus daquela época, né, vocês não estão vivendo o cristianismo, vocês não estão vivendo a palavra do Senhor, vocês não são filhos, vocês são escravos. Aí ele trabalha em João 8, qual é a diferença do escravo e do filho? O escravo e o filho, João 8 vai trabalhar essa questão, eu já li para você. O escravo e o filho, eles moram na mesma casa, trabalham na mesma casa, servem na mesma casa, escravo e filho. Você tem a sua casa, digamos, como naquela época, e você tem alguns escravos. Você é o dono da casa, você é lá o comandante, você é lá o chefe da casa. Aí tem na sua família filhos que moram dentro da casa. Escravos que moram dentro da casa, que estão te servindo. Fazem a comida, limpam a casa, etc. dentro da casa. Mas o escravo, por morar dentro da sua casa, ele não tem direito algum. Porque ele é escravo, ele não é filho. Você tem um empregado que mora lá com você. Tem um quartinho dentro da sua casa. Você fez um quarto para o seu empregado, você gosta muito dele. É muito trabalhador, muito honesto, muito correto. Você paga o salário dele todo mês você deposita lá os 150 mil reais de salário para ele, todo mês você paga certinho lá para ele, né? É um bom salário, que o trabalho seu é bom, né? Você abençoa ele todo mês. Mas, se você vier a falecer, aquele empregado que morou o tempo todo dentro da sua casa, ele tem direito a alguma coisa? A ser seu herdeiro? Não estou falando de ação trabalhista, de ser seu herdeiro? Não, porque ele não é teu filho. Somente o filho é herdeiro após a morte do pai ou da mãe. Ah, mas eu morei aqui tantos anos, eu sou até sobrinho dele. Eu sou sobrinho dele, né? Ela mora lá com o Itamiro, o sobrinho do Itamiro mora lá com ele. Itamiro que é bilionário aí, né? Mora lá com ele. Aí o Itamiro vem a falecer daqui a 100 anos, 100 anos, tá? 100 anos. Que você é importante, falei para Deus não levar você ainda não.
Né? Alguns não pode levar ninguém, brincadeira. Né? Deixar você mais uns 100 anos comigo aí. Né? Aí o Itamiro está ali 100 anos, aí o Itamiro vem partir para a eternidade. Na verdade, deixa eu abrir um parênteses aqui, o crente não morre. Sabe que crente não morre? Crente nunca morre. Billy Graham disse assim: se um dia ouvirem falar que Billy Graham morreu, saibam que é mentira. Eu estarei mais vivo do que nunca, pois estarei desfrutando da presença do meu Pai Celestial. Amém? Me disse, na sala de palma, o povo não sabe bater palma presbiteriano, mas tudo bem. Saiu. Aí o Itamiro, daqui a 100 anos, partiu para a eternidade. Aí o sobrinho fala assim: agora eu sou herdeiro. Com a Fran e com aquela eu quero a minha parte. Né? Com a Fran e aquela, que são as filhas dele, eu quero a minha parte da herança do mega empresário Itamiro. Não. Fala, não. Você não é filho. Os irmãos estão entendendo onde eu quero chegar? Você pode estar servindo na casa do Pai, você pode estar na igreja dia após dia, você pode não perder nenhum culto da igreja, mas se você ainda não é filho de Deus, você não tem direito a nada, no mundo celestial, espiritual. Por isso Jesus fala, vocês não são de Deus, e se alguém não é filho de Deus, é filho do diabo. Não, mas ainda eu não decidi qual pai que eu vou servir. Não, não tem, você tem um pai. Você é filho do João, do Antônio, do José, você tem um pai. Jesus falou, olha, vocês precisam aceitar a Cristo para se tornarem filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Amém ou não amém? Para você dizer, Deus é meu Pai. Mas eu sou filho de Abraão. Não interessa quem foi Abraão. Abraão já morreu há muito tempo. Tem gente que gosta desse negócio. Mas eu sou filho de fulano. O pessoal fala dar carteirada, né? Eu acho uma idiotice disso, perdoa a expressão, escapou. Né? Mas eu acho uma coisa tola. Eu sou filho de fulano. Olha meu sobrenome. Grande coisa. Grande coisa. Se você não for filho de Deus, não adianta nada. Não mexa comigo que eu sou filho de fulano. Não mexa comigo que eu sou filho do presbítero. Sou filho do pastor, sou filho do diácono. Grande coisa. Se você não for filho de Deus. Que nós queremos ser filhos de Deus. Coisa linda, né? Você que é pai, você é irmão do seu filho. Você que é marido, você é irmão da sua esposa. Em Cristo Jesus, que vocês são todos filhos do mesmo Pai Celestial. Amém ou não amém? Porque família na terra não é família no céu. No céu não tem marido e esposa. No céu não tem filho e filha. No céu tem Deus e seus filhos. No céu é assim, Deus e seus filhos. Nós precisamos entender essa verdade de quem nós somos filhos. Fico preocupado, a mensagem estou preparando, vou pregar daqui a um tempo. Eu disse para vocês, voltar ao cristianismo. Pessoas dizem, mas eu sou de Deus, eu sou filho de Deus. A vida é toda enrolada, tudo atrapalhada, nos vícios, nas coisas erradas, mundana, e querendo adorar, cantar. Está tudo errado, tem que mudar de vida primeiro, em nome de Jesus. Terceiro lugar, Jesus trabalha sobre a questão da libertação. Libertação. Olha o que os judeus falaram para Jesus aqui, verso 33. Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Verso 8, João 8, 33. Mentira, mentira. Porque por 7, no livro de Juízes fala que 7 nações subjugaram o povo de Israel. Foram escravos de 7 nações. A Bíblia fala do cativeiro babilônico. 2 tribos, 70 anos. E as outras 10 tribos, diz a Bíblia que ficaram também no cativeiro da Síria, sendo subjugado. No Egito, 430 anos. Então você olha para a história da nação de Israel, quantas vezes a nação foi escrava. Agora, quando Jesus está falando de libertação, porque ele diz no versículo chave, lindo, maravilhoso, o 32, conhecereis a verdade vos libertará. Então você vai conhecer a verdade vai te libertar. Agora, isso, não, que é isso, Jesus? Nós jamais fomos escravos de alguém. Nós sempre fomos livres. Mentira. 7 nações vocês foram subjugados. Agora não estou falando aqui de uma liberdade política. Eu estou falando de uma liberdade espiritual. Porque Jesus fala na sequência do texto, quem comete pecado é escravo do pecado.
Se você comete pecado, você é escravo do pecado. Agora, para receber libertação, você precisa do quê? Conhecer a verdade. Quem é a verdade? João 14, verso 6. Quem sabe de cor? João 14, 6. Quem sabe de cor, levanta a mão. Não, João 14, 6. Isso, aleluia, graça, obrigado, Senhor, pelo menos um, aleluia, obrigado. Né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão... Por que ele diz ninguém vai ao Pai? Já notou essa expressão no texto? Ninguém vai, ele diz ninguém vem. Porque tem que passar por ele para ir. João 14, 6, eu sou, todo mundo junto, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui ele fala, conhecereis a verdade, João 8, 32, a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus. Olha o versículo de João 8, 36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem liberta? É Jesus. Mas para ser liberto por Jesus, eu preciso conhecer a Jesus. Agora, para ser liberto, você precisa reconhecer que você é escravo do pecado, e outras coisas, de vício, etc. Não há libertação sem reconhecimento do estado de escravidão. Quando o povo se atentou da escravidão lá do Egito, 430 anos, viu a dureza daqui, começou a orar por libertação, Deus libertou. Agora, eu digo assim para vocês nessa manhã, em nome de Jesus, precisava 430 anos para saber que era escravo, para pedir por Deus libertar? Precisava passar 430 anos, muito tempo. Agora, você precisa reconhecer o seu estado de miserabilidade para ser liberto pelo sangue de Cristo. Tempo atrás, acho que eu até extrapolei um pouquinho na minha palavra, isso há muitos anos atrás. Conversava com alguém e tentava convencê-lo de um pecado que ele estava cometendo, que ele tinha que ser liberto. Eu tinha usado já todos os meus argumentos, todos os argumentos possíveis e imaginários, que eu não tinha mais argumento. Aí só me restou um. Aí aquele argumento funcionou na vida dele. Eu disse, olha, já usei meus argumentos todos com você, dizendo que você fez errado, não é certo. Então só tem uma coisa para dizer. Ou você é muito ingênuo, ou você é um tremendo burro. Qual que você é? Falei, pastor, que isso? Ou você é burro, ou você é ingênuo. Não tinha mais argumento. E a pessoa foi liberta, porque reconheceu. Agora precisa reconhecer que é liberto, querido. Mas para ser liberto tem que reconhecer o que está lhe subjugando. O que lhe está lhe dominando, os vícios, drogas, bebida, cigarro, né? Sexo ilícito, falar mal dos outros é vício, né? Qual é o vício que te domina? Qual é o vício que te toma? Quando você reconhece o seu vício e volta-se para Cristo, Ele liberta. E olha que coisa linda do texto. Quem liberta é Jesus, mas para ser liberto tem que conhecer a verdade em Cristo Jesus. Amém ou não amém? Citei agora há pouco o grande evangelista Billy Graham, homem famoso, grande homem de Deus. E Billy Graham, ele pregou, marquei aqui para não esquecer, para 87 milhões de pessoas. No ministério dele, pessoas disseram sim para Jesus, 3.219.676 pessoas decidiram ao lado de Cristo. 3.219.676 pessoas. E pregou para 87 milhões, segundo o seu histórico, sua biografia. O que Billy Graham pregava? Filosofia? Ideologia? Política? Jesus. Como que Billy Graham, usado por Deus, conseguiu fazer o grande avivamento que tem na Coreia hoje? Pregando Jesus. Como que Billy Graham foi usado poderosamente por Deus para acabar nos Estados Unidos com a questão do racismo americano? Pregando Jesus às pessoas. Como que Billy Graham conseguiu, usado por Deus, entrar no comunismo e derrubar os muros através da mensagem de Jesus? Sabia que a queda dos muros começou com a mensagem de Billy Graham? Quando ele chegou lá e pregou a mensagem de Jesus Cristo,
A maior autoridade do comunismo disse para ele, Billy Graham, eu não tenho mais esperança. Billy Graham disse, eu tenho esperança, é Jesus Cristo. Ele disse, você aqui no meu país faz o que você quiser, fale o que você quiser, não se preocupe se é proibido ou não, deixe isso comigo. Você vai lá e prega o que você quiser. Mas essa palavra fica só entre eu e você enquanto eu viver. Depois que o líder morreu, Billy Graham pôde revelar isso ao mundo. Porque ele foi pregar Jesus. Se você quer ver uma vida liberta, não fique falando de outras coisas, fala de Jesus para a pessoa. O comunismo acabou. Quero que poder do comunismo. Billy Graham não chegou lá falando, comunismo é errado, isso aqui é besteira, comunismo não resolve nada. E na verdade não resolve nada. Mas ele pregou Jesus Cristo. O arrependimento, a entrega da vida a Cristo, ter esperança em Cristo. E uma coisa linda, se você já não assistiu, assista a um DVD que fala da vida de Billy Graham, do histórico dele, uma coisa linda, aos oficiais comunistas vestidos de uniformes, cantando no coro, vencendo vem Jesus. E quando Billy Graham pregou, os oficiais do comunismo, indo à frente, aceitando Jesus no seu coração. Na China fechada, Billy Graham entrou pregando Jesus Cristo. Por que pessoas não são libertas? Porque nós não temos falado de Jesus para as pessoas. É porque elas não estão conhecendo a Jesus Cristo. Não é uma casa de recuperação que liberta, que vai ajudar, mas quem liberta é a mensagem de Jesus Cristo. Não é um psicólogo que vai libertar, ele ajuda, mas quem liberta é Jesus Cristo. Não é um pastor, é Jesus Cristo. Conhecereis a verdade vos libertará em nome de Jesus. Amém, igreja? É a verdade de Jesus. Nunca ninguém na história teve uma audiência, teve um auditório tão grande como o Billy Graham teve na história toda dele. Onde ele ia? Presidentes falavam assim, pode ter que os maiores times do mundo não conseguem lotar esse estádio como o Billy Graham consegue lotar. Alguém que já ouviu alguma mensagem de Billy Graham? Levanta a mão, quem já viu uma pregação dele? A mensagem dele, no linguajar teológico, é água com açúcar. Sim ou não? Tem profundidade na mensagem de Billy Graham? Não tem. Nenhuma. Mas recheada de Jesus, começo, meio e fim. Não é a profundidade que você fala para as pessoas que vai libertá-las, mas é falar de Jesus para as pessoas. Billy Graham estava pregando em um certo local e alguém disse para ele depois, você falou de inferno lá, Billy Graham, eu não acredito em inferno. Para que falar de inferno para mim? Eu não acredito nessa besteira. Billy Graham disse assim, se você fosse pegar um avião, falei isso aqui no casamento também, se você fosse pegar um avião daqui a tal lugar, e se esse avião tivesse 10% de chance dele cair, você entraria nesse avião? Deixa eu perguntar para os irmãos aqui, vamos pegar um avião aqui de Cascavel a São Paulo, e o piloto fala assim, senhores passageiros, houve uma pane aqui no avião, mas o avião dá para chegar até São Paulo, 90% é certeza que chegaremos lá. 10% desse avião pode ser que ele caia entre Cascavel e São Paulo. Você ficaria nesse avião? Você iria nesse avião? Quem iria? Levanta a mão aqui. Eu vou dizer que é mentiroso. Você não iria. Eu jamais iria num avião desse. Nunca. E Billy Graham disse assim, você acredita que o inferno, 10% só, pode ser que ele exista? Ah, sim, 10%, ou 5%. Não, 5% pode ser que exista. Vale a pena arriscar? A sua vida? Não é melhor aceitar Jesus no seu coração hoje, mudar de vida? Olha que ilustração bacana que ele usou. Não tem profundidade, não tem argumentos teológicos, filosóficos, etc. Mas tem Jesus, tem unção, tem poder de Deus. Deus não quer que você fique inventando ou tentando. Deus quer que você pregue Jesus para as pessoas. Conhecereis a verdade vos libertará. Quando os púlpitos odiernos voltarem a pregar Jesus, a diferença no Brasil será gigantesca. Há muito oba-oba sem Jesus. Há muitas pessoas que vêm aos cultos e saem para ter relações sexuais fora do casamento, ou sem ser casados, ter relações sexuais, ou beber e fumar, ou se drogar lá fora. Isso não adianta nada, a igreja não salva ninguém. Tem que ter um conhecimento da verdade e ver o que está subjugando, o que está dominando, e dizer, eu quero dizer sim para Jesus.
mas eu quero permanecer na palavra de Jesus. Eu quero conhecê-lo mais e mais. Aí então a minha vida será liberta. E Deus vai te libertar. Libertar pessoas, porque as pessoas estarão conhecendo a verdade. E a verdade é Jesus Cristo. Amém ou não amém? 3 coisas que Jesus ensinou. 3 coisas: discipulado, paternidade, liberdade. Discípulo, quem permanece. Filho, quem se entregou a Cristo de fato e vive a palavra. Liberto, quem conheceu a Cristo Jesus. Fiquemos em pé, vamos orar encerrando o culto nesta manhã, em nome de Jesus. Pai, obrigado a Deus por esta manhã, este momento, ó Deus, passado aqui, ó Deus, para mim mesmo foi tão rápido, ó Deus, tão rápido, queria dizer mais muitas coisas, mas Pai, que o Espírito Santo continue trabalhando em cada coração, em cada vida, ó Deus, em nome do Senhor. Quem sabe alguém aqui já disse em algum determinado momento da sua vida: eu queria pregar, mas não sei pregar, eu queria falar, mas não sei falar. Pai, que essa pessoa entenda, só dizer que Jesus é aquele que liberta, e que as pessoas precisam conhecer mais a Jesus Cristo, e vão conhecer a Cristo quando lerem mais a palavra do Senhor, e lendo a palavra do Senhor terão conhecimento de Cristo, e a libertação acontecerá em nome de Jesus. Pai, nós não queremos oba-oba, queremos vidas consagradas, rendidas e prostradas diante do Senhor Jesus Cristo. Deus, eu não sei quais são os vícios dos meus queridos aqui, Pai, ou se há algum vício, eu não sei, mas Tu sabes, Pai. Se há alguém que é escravo de algum pecado, Pai, em nome de Jesus, Pai, liberta neste momento, todos nós sejamos libertos de qualquer pecado que nos domina, ó Pai, que nesta manhã haja libertação, Senhor, que nós estamos conhecendo mais e mais a Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor, Pai. Citamos agora há pouco a vida de Billy Graham, grande homem de Deus, Pai, mensagem poderosa, simples e poderosa. Jesus, Jesus, Jesus. Às vezes, ó Pai, meu irmão, minha irmã, nós ficamos perdendo tempo discutir política, ficando tempo discutindo filosofias, ideologias, esquecemos de falar de Jesus para as pessoas, Pai. Mas quando Jesus entra na vida, Ele muda o coração, Ele muda a mente, Ele muda os sentimentos, Ele muda as emoções, e mudando o coração, um começa a aceitar o outro, um começa a ser parceiro do outro, em nome de Jesus, Pai, e assim como a grande família da fé, crescemos em Cristo e por Cristo Jesus. Abençoa-nos, ó Pai, sustenta-nos na Tua graça maravilhosa, prepara-nos logo mais para a noite, seja uma noite abençoada, ó Deus, traga pessoas para receberem do Evangelho poderoso do Senhor, Pai. Deus, o Senhor vai falar conosco, continue falando conosco, é a nossa oração em Cristo Jesus. E agora, amados, que a graça do Senhor Jesus Cristo, maravilhoso, eterno amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, repousem sobre os amados irmãos, hoje, agora e para todo sempre. Amém, Jesus. Dê um abraço ao seu lado, Deus abençoe.